Bom dia a todos. Eu, nesta manhã, quero-vos falar sobre línguas. Mas não vou falar do dom das línguas, que já, para quem não sabe, já cessou. Mas eu quero falar de uma língua perigosa, que eu quero que nenhum dos nossos filhos fale. Mas isso vai ficar para o fim. Portanto, vão tentar prestar atenção o tempo todo para não perderem o fim. Ora bem, nós por vezes vemos certas palavras no nosso vocabulário a mudar de sentido. Por exemplo, nós cantamos cânticos que falam em gozo. Hoje em dia, se nós falarmos de gozo não tem sentido de alegria que tem na palavra de Deus. Gozo tem sentido de escarnecer de alguém. É uma palavra que mudou o seu significado. Bestial, em tempos, dizia respeito a quê? Não é qual é a origem da palavra bestial? Não sabem? Uma palavra parecida? Vem de quê? De besta. Vem de besta. E estava associado àquilo que é das bestas. Palavras como orgulho, em tempos era um pecado, hoje em dia é algo que deve ser celebrado. A palavra literalmente, hoje em dia, não significa literalmente. Por exemplo, há pessoas que às vezes usam expressões como eu estou literalmente morto. Não estão literalmente mortos. Usa-se a palavra literalmente. A palavra verdade utiliza-se com um sentido completamente distinto do real, não é? Porque hoje em dia vê-se pessoas a dizer esta é a minha verdade, ou esta é a verdade dele. Não faz sentido nenhum. A própria palavra verdade já não significa o mesmo que significava em tempos. A palavra tipo já não, é uma vírgula. Nas gerações mais novas funciona como uma vírgula, porque dizer qualquer coisa tipo. Quem lida com jovens e crianças, principalmente jovens, usam muito esse tipo de expressões. E depois também temos palavras que caíram em desuso. Palavras que nós cantamos nos hinos e cânticos, que vemos na palavra de Deus, que às vezes nós nem sabemos o que é que significam. Eu tenho sempre muita dificuldade em saber o que é que significa mancomunam. Está na Bíblia, está. Mancomunam. Inescrutáveis. Inefável. E outras palavras assim muito complicadas, ignomínia, excruciante, e palavras que nós temos nos dinários que não se usa hoje em dia. Ou seja, a língua evolui, tem evoluído, e as gerações mais novas falam uma linguagem muito diferente daquela que no meu tempo se falava. Eu às vezes, o Lucas usa expressões que eu não sei o que é que significam. Tenho uma ideia, sei que faz parte lá do jargão, do calão da geração Z, à qual ele pertence, e os miúdos vão falando de línguas um pouco diferentes da nossa. Mas o meu receio é que, com esta evolução da linguagem, isto é natural, não é? Mas o meu maior receio é que certas atitudes da nossa parte, certa inação da nossa parte, enquanto igreja, enquanto pais, enquanto tios, enquanto familiares das gerações mais novas, ajudemos ou contribuamos para que eles falem uma língua que eu espero que os meus filhos não falem. Eu espero que os vossos filhos, os vossos sobrinhos, a geração mais nova não falem. A geração que está aqui em baixo, por baixo de nós, neste momento, e que alguns estão aqui também a ouvir, que eu espero que não falem. E eu vou então pedir-vos que vocês abram as vossas Bíblias em Neemias 13. Neemias 13. Alguns que já conhecem esta passagem, ou que já me ouviram falar desta passagem, já saberão qual é a língua, que nem é bem uma língua inteira, é uma mistura. É uma língua muito perigosa. E vamos ver como é que se pode chegar a falar essas línguas. Eu vou, no fundo, explicar-vos como falar esta língua. Como pôr os nossos filhos a falar esta língua. Espero é que ninguém siga esses conselhos. Siga este exemplo. mas siga assim os conselhos que a palavra de Deus
nos dá. Então, em Neemias 13, só para situar um pouco a história, Neemias era o copeiro do rei, nós lemos disso no início do livro, ele era o copeiro do rei, e ele estava no cativeiro e do rei Artaxerxes, e ele soube que Jerusalém estava num estado degradante, então ele foi para lá e restabeleceu, no fundo, as coisas. Pôs as coisas em ordem, restabeleceu o culto a Deus e as coisas andaram bem durante algum tempo. Ele esteve lá como governador de Jerusalém durante 12 anos. Mas passado algum tempo, as coisas ficaram em condições, as pessoas renovaram o pacto com Deus. Podemos ler isso até rapidamente em Neemias 10. Então podemos ler Neemias 10. Neemias 10 tem aqui uma série de nomes de pessoas que se comprometeram com estas palavras. Neemias 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos do ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Ou seja, eles renovaram os seus votos a Deus de que não se iriam misturar com os outros povos, de que iam guardar o sábado, e as coisas ficaram assim. Mas Neemias teve de sair por algum tempo. Lemos aqui no versículo 6 de Neemias 13 que ele não estava em Jerusalém quando aconteceram estas coisas, e foi muito pouco tempo que ele não esteve. Ele diz aqui: ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei e voltou a Jerusalém. Então foi pouco tempo, e nós vemos aqui uma degradação do estado espiritual do povo em muito pouco tempo. É extraordinário o quão rápido as coisas podem degenerar. Às vezes nem é preciso muito tempo. Nós lemos o apóstolo Paulo em Gálatas 1,6, ele diz: maravilho-me que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou... Agora não sei a passagem de cor. Daqueles que vos chamou... Rápido. Daqueles que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles aceitaram a mensagem da graça de Deus, os Gálatas. Vieram alguns encher os ouvidos de outras coisas e eles foram atrás. Foi muito depressa. Mesmo o povo de Deus, o povo terreno de Deus, antes de Moisés subir ao Monte Sinai, o que é que eles disseram? Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Disseram: nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos manda. Moisés desceu do monte e o que é que eles estavam a fazer? O que é que eles estavam a fazer? Exatamente, estava a adorar o bezerro de ouro. Tinha feito um bezerro de ouro. Foi muito depressa. E a degenerar é muito, muito fácil. E nós temos de estar muito alerta, muito atentos. E, como eu costumo dizer, não enquanto eu estou de vigia. Os ingleses dizem not on my watch. Não enquanto eu estiver de vigia. Naquilo que depender de mim, a degeneração não vai entrar. E deve ser esse o nosso desejo, o nosso esforço deve ser canalizado nesse sentido de não permitir que a degeneração do mundo entre na igreja no nosso tempo. E por vezes até há casos em que é por causa de alguns. Alguns escolhem uma determinada forma de vida, tomam certas decisões e é por causa deles, por causa desse caso particular, que a degeneração entra na igreja. Eu costumo dizer também que nunca alguém possa dizer com razão: mas o Daniel fez. Que nunca alguém possa dizer com razão, para justificar o seu pecado, para justificar as suas atitudes, dizer: o Daniel também fez.
Possivelmente já terei feito coisas que alguém possa ter usado isso como desculpa, mas que o meu desejo é que ninguém o possa fazer com razão. Então estas coisas podem acontecer muito depressa. Foi em pouco tempo que a degeneração ocorreu. Então vamos ler aqui, em Neemias 13, algumas das coisas que começaram a acontecer neste pouco tempo que Neemias esteve fora. Então, Neemias 13:1. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais da congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. O que é que acontece? Os amonitas e os moabitas eram, talvez não se recordem, Amon e Moabe foram filhos de duas relações incestuosas das filhas de Ló com Ló. Quando Ló fugiu de Sodoma, ficaram a viver os três juntos e as filhas abusaram dele, basicamente, engravidaram dele e tiveram estes dois filhos que deram origem a estes dois povos. E eram povos que, apesar de serem, de certa forma, relacionados com o povo de Deus, sempre foram inimigos. E um deles, o rei de Moabe, quando Israel saía do Egito, tentou amaldiçoá-los. Então eram povos que não eram amigos do povo de Deus. Só que, olhem o que é que acontece aqui. Versículo 4. Antes disto, porque estes três primeiros versículos foi o que Neemias fez quando chegou, teve de pôr as coisas em ordem. Mas antes disto, quando ele esteve fora, o que aconteceu? Ora, antes disto, Eliasib, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias era também um inimigo do povo de Deus. Aqueles que conhecem a história de Neemias provavelmente já ouviram, quando começaram a reconstruir as muralhas de Jerusalém, veio Tobias e, como é que chamava o outro? Alguém se lembra? Tobias e Sanbalat. E vinham e estavam sempre a querer dificultar a vida a Neemias. Até tentaram armar-lhe uma cilada para o matar. E este Tobias, no capítulo 4, versículo 3, diz: estava com eles Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. E eles foram grandes inimigos, mesmo de Neemias e da construção das muralhas. Então, este sacerdote tinha-se aparentado com Tobias. Deve ter casado a sua filha com um filho de Tobias, ou um filho seu com uma filha de Tobias. De alguma forma tornaram-se família. Um pouco como a última vez que eu aqui estive convosco, falei-vos de alguém que também se aparentou com um inimigo de Deus. O Josafá, que se aparentou com quem? Com Acabe. Casou o filho de um com a filha do outro e foi uma desgraça. Isto nunca traz bons resultados. Eu não sei se eles na altura diziam de Amon nem bom vento nem bom casamento. Não sei se diriam isso, mas não vinha bom casamento, de facto. Não eram bons relacionamentos que trouxessem proveito espiritual. Não só casaram os seus filhos, não só se aparentaram, como pior, fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes metiam as ofertas de manjares, o incenso e por aí fora. Ou seja, arranjaram espaço para um amonita, para um inimigo do povo de Deus, dentro do templo. Dentro do templo. Então, versículo 7. E vinha a Jerusalém e compreendia o mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ou seja, ele fez aqui um pouco o que o Senhor mais tarde fez, que expulsou os vendilhões do templo. É triste esta situação, porque, no fundo, Eliasib, que era alguém que tinha grande responsabilidade, era um sacerdote,
que presidia sobre a Câmara da Casa de Deus, ele valorizou os descrentes mais do que os próprios crentes. Deixou, enquanto estava de vigia, como usei aquela expressão, permitiu que a degeneração entrasse dentro da casa de Deus. E nós devemos pensar para nós, será que eu valorizo mais o convívio com os descrentes do que com os crentes? Do que aqueles que me estimulam às boas obras? Valorizo mais esses ou valorizo aqueles que não querem nada com Deus? Aqueles com os quais, se não se converterem, se não aceitarem a salvação que Deus oferece, vamos passar a eternidade longe deles. Quem é que são os nossos amigos, os nossos confidentes, as pessoas mais próximas? São os crentes ou são os descrentes? Proporcionamos aos nossos filhos o convívio com os crentes ou o convívio com os descrentes? Cuidado quando nós temos demasiado espaço e tempo, porque aqui o espaço também pode ser visto como o tempo, damos demasiado espaço para o que é mundano nas nossas vidas, em vez de darmos espaço para aquilo que é de Deus. Porque no templo eram coisas consagradas a Deus. E eles permitiram, este Eliasib permitiu que dentro do templo, dentro da casa de Deus, fizessem coisas mundanas, coisas que não são de Deus. Muito importante valorizar o convívio e a camaradagem com os crentes. Nós devemos ser uma influência no mundo e não o mundo ser uma influência em nós, que foi o que aconteceu aqui. Este Tobias já estava a ser uma influência, já estava a ganhar um estatuto ali dentro do templo. Muito importante. Segunda coisa que ele também teve que pôr em ordem, reparem aqui no versículo 10. Também entendi que o quinhão dos levitas, ou seja, a parte dos levitas, se lhes não dava, da maneira que os levitas e os cantores que faziam a sua obra tinham fugido cada um para a sua terra. Ou seja, estavam a desconsiderar aqueles que trabalhavam na obra. Os levitas não tinham outro meio de subsistência a não ser aquilo que as outras tribos lhes davam. E não estavam a ter. Então eles tiveram de se fazer à vida. Não é? Tiveram de se desenrascar de alguma maneira. Isto faz-me lembrar uma situação que já vos falei há 5 anos, do Mica, que fez um ídolo em sua casa e a dada altura passou perto de sua casa um levita. É um levita que andava errante, andava por aí ao Deus dará, passa a expressão. Porquê? E diz mesmo que andava à procura de onde encontrasse comodidade. E porquê é que ele andava por ali? Porque o povo de Deus que andava mal deixou de dar o sustento devido àqueles que trabalhavam na obra. E o Neemias teve que pôr isso em ordem. Será que nós estamos a valorizar mais o que é material do que aquilo que é espiritual? O que é que valorizamos mais nas nossas vidas? O que é material é importante, mas para tirar dividendos espirituais. Como dizia um irmão nosso, missionário na China, ele dizia: o meu trabalho é pregar o Evangelho. Sabem o resto da frase? William Carey: o meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Mas não se percebe. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, o que era importante é aquilo que traz dividendos eternos. Ele apostava naquilo que é espiritual. Aquilo que é material é para fazer face às despesas. E é muito importante porque os nossos filhos veem aquilo que nós valorizamos no dia a dia.
E se eles perceberem que isto é tudo uma fantochada, é apenas para crente ver, para os outros crentes verem, eles percebem, mais cedo ou mais tarde. E Deus nos livre dos nossos filhos perceberem erradamente que tudo isto é uma hipocrisia e que andamos aqui só para enganarmos os outros e para nos enganarmos a nós mesmos. O meu desejo é que isso não aconteça. Deixaram de valorizar aqueles que trabalham na obra, deixaram de valorizar aquilo que é espiritual. Mas sabem uma coisa? Mais ou menos por esta altura, houve um profeta, Malaquias, que teceu duras críticas à forma como Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 1. Se encontrarem a Mateus, é antes. Malaquias 1. Ele censurava o povo de Deus porque parecia que para Deus qualquer coisa servia. Dizia ele assim: porquanto trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, para Deus qualquer coisa serve. É para queimar e tanto faz. Ser um animal saudável, sem mancha, como dizia a lei, ou que tenha a pata partida, seja cego, seja doente, é para queimar e é. E Deus nos livre de dizermos, mas principalmente de agirmos, é para o Senhor. Para o Senhor qualquer coisa. E claro que depois nós não dizemos a segunda parte, mas para o Senhor qualquer coisa serve. Mas por vezes a nossa atitude, a minha atitude, pode revelar isso. Será que se nós levássemos tão a sério aquilo que diz respeito mais diretamente às coisas de Deus, vou dar um exemplo: vir aos cultos. Eu costumo dizer que vir aos cultos é o mínimo dos mínimos. E é de nós se nos ficamos pelos serviços mínimos, não é? Mas se nós levássemos tão a sério a pontualidade e a assiduidade aos cultos como no nosso trabalho, será que ainda teríamos emprego? Porque isso diz muito, não é? Eu não sou exemplo nem numa coisa nem noutra. Portanto, não é que eu chegue provavelmente atrasado ao trabalho, mas não sou daquelas pessoas que podem dizer nunca me atrasei. De facto. Mas somos tão proativos, tão diligentes naquilo que é espiritual como naquilo que é material. É o que estava a acontecer aqui no tempo de Malaquias. Experimenta aquilo que estás a tentar oferecer a Deus, aquilo que estás a querer dar a Deus, experimenta dar ao teu príncipe, ao teu governador, ao teu chefe, ao teu patrão. Experimenta. E também estava a acontecer no tempo de Neemias, que estavam a desvalorizar o serviço, aqueles que trabalhavam na obra. E nós também devemos valorizar aqueles que trabalham na obra e valorizar o espiritual acima daquilo que é material. Terceira coisa que acontece no versículo 15 de Neemias 13: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos e por aí fora. E traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Ou seja, aqui eles desprezavam o sábado. Eu não vou entrar por aí, não vou dizer que temos de guardar o sábado, sabemos que não o temos de fazer. Também não vou dizer que o domingo é o novo sábado, também não vou dizer isso. Mas eles aqui estavam a desviar-se de algo que sabiam perfeitamente o que é que Deus tinha dito. O dia do sábado era algo que até os diferenciava de todos os outros. A nação de Israel, tanto quanto sei, era a única nação
que guardava o sábado um dia especial para não trabalhar, para se dedicar apenas a Deus, para descansar e para se dedicar, para se esquecerem das suas cargas, dos seus trabalhos. Era algo que os diferenciava de todos os outros e eles abriam mão disso. Desobedeciam a um mandamento explícito de Deus e desobedeciam também a algo sobre o qual se tinham comprometido. Lembram-se daquela passagem que eu li no início, em Neemias 10:31? Eles tinham-se comprometido tempos antes que não iriam permitir, não só não iam trabalhar ao sábado, mas também não iam permitir que se fizesse negócio lá em Jerusalém ao sábado. Muito cuidado com estas desobediências a algo que Deus manda claramente. Porque, como eu disse há pouco, os nossos filhos vêm. Os nossos filhos vêm quando nós dizemos uma coisa e eles ouvem-nos dizer uma coisa na igreja e depois vêm-nos agir de outra maneira em casa. Nós devemos fazer como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 1. Em Deuteronômio 1, Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. A casa deveria respirar a palavra de Deus. Em qualquer altura deveria a palavra de Deus estar na boca daquela família, que era esta a forma de transmitir os valores à geração seguinte. Não é a desobedecer a mandamentos claros de Deus, não é a desobedecer a coisas que nós próprios dizemos isto é que está certo. Não é assim, é desta maneira que eles aprendem. E noutra passagem que eu também gosto muito, em Êxodo 12, quando a nação de Israel ia sair do Egito, sobre isto, acerca daquilo que passamos aos nossos filhos, dizia assim, Êxodo 12, 24, quando ele está a falar de pôr o sangue nas ombreiras das portas, dizia assim, portanto, guardai isto por estatuto para sempre, para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos disserem que culto é este vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É isto que os nossos filhos devem ver. É falarmos da palavra de Deus, explicarmos o porquê de fazermos as coisas. Isso é algo muito, muito importante. É os nossos filhos perceberem porquê é que nós dizemos isto, porquê é que nós fazemos isto. Não é só dizer não fazemos porque é assim. Devemos explicar porquê é que fazemos. É isto que eles devem ver em nossa casa. Não é verem que nós dizemos uma coisa e depois fazemos outra. Além disto, sobre o sábado, também é importante que nós reservemos tempo durante a semana, e aqui em Portugal e na nossa cultura ocidental, o domingo é um dia onde as pessoas normalmente estão mais livres, e é bom que nós reservemos tempo nesse dia para nos juntarmos em igreja. Isso é algo que Deus deseja para nós, que nós nos juntemos. E se nós também arranjamos coisas que nos privem de vir aos cultos em família, também estamos a pôr-nos a jeito para que os nossos filhos tomem decisões das quais nós não nos agradaremos. Última coisa que
que aconteceu aqui neste tempo em que Neemias esteve fora. Vi também naqueles dias, versículo 23, não sei se consegues ir lá rápido, ok. Vi naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas e provavelmente, não diz aqui, mas provavelmente bonitas. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo Deus sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sanbalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Ou seja, pelo que parece, o Eliasibe não só casou, pois houve aqui demasiados casamentos com Tobias, com o Sanbalate, houve aqui demasiadas misturas. Era genro, ou seja, casou com uma filha dele, e também se aparentou com o Tobias. Não sabia como é que foi isto, deve ter sido outros familiares que se casaram. O que é que aconteceu aqui? Deus tinha dito, e eles tinham-se comprometido, novamente em Neemias 10:31, que não 10:30, não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Isto já tinha trazido grandes problemas. Talvez não se recordem, mas a seguir àquela tentativa de que Balaão amaldiçoasse a nação de Israel, a seguir nós vemos que o povo de Deus misturou-se com os moabitas. E aquilo trouxe grandes problemas. E voltou a acontecer aqui. E Deus sempre foi muito claro em relação a casamentos com mulheres ou homens, mas principalmente as mulheres de outros povos. Porquê? Ele deu o exemplo de Salomão. Porque as mulheres estranhas o fizeram pecar. Porque Salomão tinha muitas mulheres. Uma mulher vinha de um certo povo e trazia o seu ídolo, ele lá ia com ela para adorar o seu ídolo. Vinha outra, mesma coisa. E isto corrompeu o coração de Salomão. A palavra de Deus também diz claramente: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em 2 Coríntios 6:14. Não é bom. Não vai dar bom resultado. E não pensem, como alguns pensam, que mas comigo vai correr bem. E Neemias diz aqui muito claramente, é como se ele estivesse a dizer: isto correu mal com o Salomão. Acham que é convosco que vai correr bem? E eu posso dizer a quem me está a ouvir, aqueles que ainda não encontraram alguém, um marido ou uma mulher: tens visto inúmeros casos de pessoas por se casarem com descrentes, arruinaram ou comprometeram seriamente as suas vidas em termos espirituais. Achas que vai ser contigo que vai correr bem? Queres correr o risco? Ele diz aqui claramente: Salomão falhou grandemente. Não havendo, era rei de Israel, não havia rei semelhante a ele, era amado do seu Deus, Deus o pôs sobre rei sobre todo Israel, e mesmo ele falhou, por causa das mulheres. Tem tudo para correr mal. Não se ponham a jeito. E depois o que é que acontecia? Perante todo este cenário, de tudo aquilo que nós vimos, da degradação, e foi em pouco tempo, menos de um ano, terão sido meses,
Só pensava, o Neemias não volta, olha, vamos, patrão fora, dia santo na loja, como se costuma dizer. Não estava a ver. Isto foi tudo em muito pouco tempo. Perante todo este cenário de dar lugar a descrentes no templo de Deus, desvalorizar o culto a Deus, desvalorizar o sustento à obra de Deus, desvalorizar o dia do sábado, desvalorizar aquilo que os tornava um povo especial, um povo separado. Casavam-se com outros povos. E depois os filhos falavam o quê? Já não falavam judaico, falavam meio asdodita. Falavam uma língua que era uma mistura. Já não falavam segundo as palavras de Deus. E porquê? Porquê isto acontecia? Porque os filhos passavam mais tempo com as mães. Passavam mais tempo com as mães. E como passavam mais tempo com as mães, que eram de outro povo, acabavam por absorver aquela linguagem, aquela maneira de falar. Portanto, tenhamos muito cuidado com estes alertas que Neemias deu. E naquela altura houve um Neemias com coragem para, eu não vou dizer partir a louça toda, mas pelo menos os móveis do Tobias partiu. Todos para fora do templo. Por vezes é preciso ouvirmos palavras um pouco mais duras sobre certas coisas que não estão bem. E felizmente houve aqui um Neemias, porque quem visse podia pensar, este Neemias saltou-lhe a tampa, chegou aqui e pensa que é o maior, depois aqui a arrancar cabelos, a partir os móveis lá do Tobias. Mas quem é que ele pensa que é? Mas por vezes é preciso sermos duros com o pecado quando ele quer entrar no meio do povo de Deus. Portanto, que Deus nos livre, que Deus me livre de um dia já não reconhecer nos meus filhos as palavras de Deus. Olhar para eles e pensar, mas que língua é esta? Que maneira de falar estranha é esta? Já não fala judaico, fala meio asdodita. Se seguirmos o exemplo do povo de Jerusalém que nós acabamos de ver, pomos muito a jeito. Portanto, nós deixo-vos aqui algumas lições para nós. Em primeiro lugar, valoriza o convívio, a camaradagem, a proximidade, a amizade com os crentes. Procura ser uma influência para o mundo e não o mundo seja uma influência para ti. Vemos ali, o Tobias já estava metido no templo. Ele nem sequer podia entrar. Os amonitas estavam vedados de entrar ali. Valoriza aqueles que trabalham na obra. Não estou a dizer necessariamente em termos de sustento. Já vos falei sobre isso. Não, sou como Paulo, prefiro morrer a fazer vã penso que é esta minha glória, não vos ser pesado. Mas há outras formas de valorizar. Valoriza o espiritual acima do material. Dedica-te às coisas de Deus mais do que ao teu trabalho, às tuas ocupações, aos teus passatempos. Não desobedeças a mandamentos claros da palavra de Deus e que tu sabes perfeitamente qual é a vontade de Deus sobre esse assunto. Tira tempo específico para te dedicares a estares com os crentes. Tira algum tempo na semana para estares com os crentes, para estares com aqueles que valorizam a palavra de Deus. Não permitas que a degeneração entre na igreja por tua causa ou com a tua conivência.
sobre o último caso, proporciona aos teus filhos tempo, convívio com aqueles que são crentes, com aqueles que temem a Deus, na igreja, por exemplo. Proporciona essas oportunidades. Fala da Bíblia em tua casa. Que em tua casa se ouça a palavra de Deus. Não só, vamos sentar e ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus aqui nos minutinhos, mas que em casa se respire, o ambiente se respire, que seja a palavra de Deus. Como nós lemos em Deuteronômio 6, andando, sentando, levantando, que os teus filhos ouçam os mandamentos da palavra de Deus. E se assim for, pela graça de Deus, atenção, a decisão é de cada um. A decisão que os nossos filhos vão tomar é deles. A decisão é deles, é pessoal. Mas naquilo que pudermos fazer pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, pelos nossos familiares, pelos jovens da nossa igreja, naquilo que pudermos fazer, proporcionemos o melhor possível para que não tenhamos este desgosto de estarmos a falar com eles, ouvi-los e pensar: isto não é aquilo que eu esperava dele. Não foi isto que... Podemos até dizer, pode até alguém dizer: não foi isto que eu lhe ensinei. Se calhar, por palavras não foi, mas por aquilo que fizeste ao longo dos tempos, se calhar foi. Que o Senhor nos dê esta graça e esta misericórdia de não vermos os nossos filhos a falar esta língua estranha e indesejável que é o meio asdodita. O Senhor nos guarde e nos abençoe.